Olá, eu sou o professor Álvaro Queiroz. Seja bem-vindo por aqui. Recentemente, por ocasião do falecimento do Papa Emérito Bento XVI, algumas pessoas amigas, alguns colegas de trabalho, me questionaram sobre o Papa Bento, se teria sido o primeiro Papa na história da Igreja a renunciar. Se o fato teria sido o primeiro caso de renúncia de um Papa. E eu explicava para eles que não. Na verdade, o Papa Bento XVI, na história de mais de 2000 anos da Igreja Cristã, o Papa Bento XVI foi o quinto Papa a renunciar. Isso mesmo, já é o quinto caso de uma renúncia de Papa na história da Igreja Católica, do cristianismo católico. O primeiro Papa na história, na caminhada histórica da Igreja a renunciar, foi o Papa Ponciano, na Idade Antiga, no século III, mais precisamente no ano 235, época de grandes perseguições. Foi uma perseguição determinada contra os cristãos pelo imperador romano Severo. Nessa época, o Império Romano perseguia de forma atroz a igreja cristã, a religião cristã. E no governo do imperador Severo houve uma grande perseguição. Este Papa Ponciano foi uma das vítimas da perseguição, foi preso e desterrado, exilado para a Sardenha. Portanto, ficou impossibilitado de governar, de administrar a igreja. Por isso, do exílio, ele enviou a sua carta renúncia, entregando o cargo para que houvesse uma eleição e se escolhesse um bispo para a cidade de Roma, um novo Papa. Esse é o primeiro caso, o Papa Ponciano, no ano 235, por ocasião da prisão e exílio do Papa na Sardenha, e ele, impossibilitado de governar, entregou o cargo. O segundo caso, já na Idade Média, é de um outro Papa chamado Bento, só que Bento IX, no ano 1048, em pleno período medieval. A renúncia do Papa Bento IX, no ano 1048, se deveu às disputas que existiam naquela época entre o imperador do chamado Sacro Império Germânico, um imperador alemão, e as famílias nobres italianas, a aristocracia romana e italiana, que disputavam o trono de Pedro, a sede papal. Então, por conta dessas disputas entre o imperador e a nobreza italiana, o imperador obrigou a este Papa Bento IX a renunciar em 1048. É o segundo caso. Ainda na Idade Média, tivemos o terceiro caso, que foi do Papa Celestino V, no ano 1294. Este Papa foi eleito diante de um impasse ocorrido no conclave. O conclave já se arrastava por mais de 2 anos e não chegava a um consenso para escolher um novo Papa. O povo romano já estava angustiado, ameaçando invadir o local para pressionar os cardeais. Então, os cardeais resolveram escolher, sob pressão, um eremita chamado Pedro. Eremita, que era uma espécie de monge solitário, um homem de muita oração, um homem piedoso, santo. Então ele foi escolhido no conclave pelos cardeais e os cardeais o apresentaram como novo Papa, o Papa Celestino V. Só que ele governou apenas 5 meses, porque ele não tinha preparo. Ele não era um homem formado nas lides diplomáticas, na famosa diplomacia vaticana. Não. Ele era um monge, um homem de oração, de penitência, um homem solitário.
e por isso não entendia muito da administração eclesiástica e apenas 5 meses ficou à frente do papado e renunciou, entregou o cargo em 1294. Esse papa eremita, Pedro, com o nome de Celestino V, em 1294. O quarto papa na história da igreja a renunciar, no final da Idade Média, foi o Papa Gregório XII, no ano de 1415. Foi uma renúncia diante do Concílio Ecumênico de Constança, convocado pelo imperador, para resolver um grande problema, impasse, na história da Igreja Católica. O chamado Grande Cisma do Ocidente, também conhecido como o cisma tricéfalo. 3 cabeças, 3 papas. A igreja estava dividida, foi um momento de muito tumulto da história da igreja. Então, esse concílio foi convocado pelo imperador para tentar solucionar o problema. Então, os 3 papas abdicaram, renunciaram, inclusive o papa legítimo de Roma, que era o Gregório XII, em 1415. E aí o concílio ficou livre para escolher um único papa e reunificar a cristandade que estava abalada pela divisão. E, finalmente, nós tivemos o último caso, em 2013, que foi a renúncia do Papa Bento XVI, alegando problemas pessoais. Assim, na história da Igreja Católica, nós tivemos estes 5 casos de renúncias de papas.